todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe em seus lares, onde vocês estejam. Que o Senhor abençoe vocês, pois Ele está presente junto de cada um de nós, mesmo nesse tempo de isolamento social, mas de comunhão também, de comunhão com todos vocês, com todos os irmãos e irmãs, através dos meios eletrônicos, meios virtuais. E assim, nós damos início a esse culto de adoração ao Senhor, única e exclusivamente ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Somente a Ele que é exaltado, somente a Ele demos todas as glórias que são devidas a Ele, o nosso Deus. A palavra do Senhor, no Salmo 34, versículo 1 e 3, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Que o Senhor abençoe a todos nós, e que este seja um culto edificante na sua vida, te abençoando e também te trazendo a luz da palavra do Senhor. Oremos ao Pai. Pai, nós oramos ao Senhor, gratos ao Pai, pela vida que Tu nos inspira e também, Senhor, pela segurança, ó Pai amado, que Tu tem concedido a cada um de Seus filhos e de Suas filhas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus amoroso, Tu é um Deus bom, que sabe e conhece todas as coisas. Nós queremos, nesse momento, Senhor, Te engrandecer o Teu nome, ó Pai, prestar-lhe o culto que lhe é devido, Senhor. E que Tu, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai amado, venha falar conosco, ó Pai, bem de perto aos nossos ouvidos, ó Senhor. Fala, ó Pai, conosco, ó Pai, pois os nossos corações estão abertos, ó Pai, para escutar a Tua palavra, Senhor, e também, Senhor, os nossos lábios, ó Pai amado, estão prontos, ó Senhor, para bendizer o Teu nome, para Te louvar, para Te exaltar e Te engrandecer, ó Senhor. Seja conosco nesse culto, ó Pai amado, e que Tu abençoe todas as partes deste culto, ó Pai. Louvor, palavra, orações, ó Pai, pois é assim, ó Pai, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Salmos 86, versículos 7 ao 12. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-te-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão Teu nome. Pois Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Dai-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. Amém. Deus maravilhoso, quero Te agradecer, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar falando contigo. Ó Deus, muito obrigado. Pai querido, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor és maravilhoso, ó Pai, para com cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado com a nossa família, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Ó Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, com a nossa igreja, ó Pai. Mesmo nós não estando presente fisicamente, ó Pai. Mas, ó Pai, eu quero Te agradecer, ó Pai, porque virtualmente, ó Pai, estamos juntos, ó Pai, para Te adorar, Te louvar, Senhor. Muito obrigado, Deus.
Ó Senhor, quero te pedir, ó Pai, pelo reverendo Marcelo, ó Pai, que vai trazer a mensagem nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que ele venha falar, ó Pai, iluminado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Que possamos, ó Deus, a cada dia aprender da tua palavra. Que a cada dia, Senhor, possamos viver, ó Pai, para ti, Senhor. Possamos viver, ó Deus, agradecendo a cada momento da nossa vida, Pai. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pelo teu cuidado, ó Pai, com cada um de nós, com a nossa família, ó Pai, com nossos irmãos, ó Deus. Nos prepara, ó Pai, para que breve possamos estar ali na tua casa, ó Pai, agradecendo, ó Deus, as bênçãos recebidas das tuas mãos, ó Pai, agradecendo, ó Pai, por tudo, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, através dessa pandemia, ó Pai, possamos retornar, Senhor, pessoas melhores, ó Pai, que possamos, ó Deus, ali, ó Pai, naquele lugar, ó Pai, ser diferente, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer. Ó Deus, nos prepara, Deus, para que, ó Pai, possamos, ó Deus, a cada dia da nossa vida, ó Pai, trilhar nos teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, tudo eu te peço, Senhor, te agradeço, Senhor, pelo nome e amor do teu Filho Jesus, hoje e por todos sempre. Amém, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me
alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou fazer a leitura no livro da Bíblia do João 14, do 1 ao 6. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém. continuar se não posso achá-lo? Entre raios e trovões, ouça sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde eu estiver.
lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver. Toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Sempre te louvarei, na tempestade louvarei. Soberano Deus, graça te dou por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos no seu nome para te prestar culto de adoração e de gratidão pelos teus feitos em nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito agradecido pela sua igreja reunida nessa noite, esse corpo que o qual o Senhor é o cabeça. Que o Senhor mesmo venha nos fortalecer e venha nos surpreender a cada dia com o seu imenso amor. E que o seu Espírito venha sobre o pregador dessa noite, que é o reverendo pastor Marcelo, que a sua palavra fale aos nossos corações e que ele seja sempre iluminado por ti, ó Pai, porque sabemos que ele é o anjo da igreja. Eu creio que ele já está com a palavra no seu coração, mas eu acredito, Senhor, que o Senhor já derramou o seu Santo Espírito sobre ele, mas que a sua palavra lida venha a ser explanada e venha falada aos nossos corações para que a sua igreja seja alimentada pelo seu Santo Espírito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco e por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Nos dê a sua direção para que possamos passar em momentos tão difíceis, mas com amor e com paz um com os outros, porque somente a paz vem de ti. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido todos vocês a abrirem sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Lá nós vamos refletir dos versos 14 e do 22 até o 40. Atos, capítulo 2, versículo 14 e do versículo 22 ao 40. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus,
e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Verso 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Verso 37 a 40. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esta é a passagem na qual o apóstolo Pedro, inspirado e levado também pelo Espírito Santo, a falar estas palavras e pregar também esse grande sermão a seus irmãos, é algo extraordinário, porque Deus usa o seu servo, Pedro, o apóstolo Pedro, para exatamente levar aqueles que estão escutando a essas grandes verdades. Muitas que estavam ali, uma grande multidão, estavam ali, mas também estavam atrás de milagre, né? Mas o milagre por si só, ele pode atrair sim grandes multidões, mas ele por si só ele não tem o poder de transformar o coração das pessoas. Os milagres, ele pode sim abrir as portas para o Evangelho, uma porta de entrada para o Evangelho, mas ele por si só, ele não é o Evangelho. E aqui então Pedro, ele nos leva, né, a refletir sobre isso. E ele faz uma pregação maravilhosa, uma pregação bíblica. Pedro aqui, ele esclarece que esse fenômeno que está acontecendo, esse fenômeno extraordinário descrito no capítulo 2, que foi exatamente o nascimento da igreja através do dia do Pentecostes, um grande milagre que ali aconteceu, e que levou os discípulos a falarem em línguas estranhas, não era um resultado da embriaguez, mas sim foi resultado do cumprimento da profecia que estava descrita, e foi descrita lá em Joel, capítulo 2, dos versículos 28 a 32, onde o versículo 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então Pedro aqui, nesse discurso, nessa pregação, ele, conduzido pelo Espírito Santo, ele vai falar e falou palavras poderosas naquele dia. E também, hoje o Senhor falará conosco através da sua palavra, através do que Pedro pregou ali naquele dia. Podemos compreender que essa pregação de Pedro, ela, na sua essência, ela tinha quem deveria estar no centro dessa pregação.
que é Cristo Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos muitas mensagens de autoajuda, mensagens que glorificam o homem, mensagens diversas, mas aqui Deus, usando Pedro através do seu Espírito Santo, nos mostra que a pregação, a mensagem, ela deve mostrar e deve evidenciar sempre a pessoa de Cristo e a sua obra. Nesse sermão aqui, Pedro ele fala a respeito de pelo menos 5 pontos a respeito de Cristo Jesus. O verso 22, onde diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, evidencia exatamente a vida de Cristo. Quem foi Cristo? Quem é Cristo Jesus? Pedro aqui mostra que Jesus ele foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária, e nessa vida dele ele realizou milagres maravilhosos. A sua vida, a vida de Cristo, sua obra eram realidades conhecidas por todos. A vida de Cristo, ela falou sempre, continua falando até os dias de hoje de forma muito alta, de forma muito clara. Os seus milagres, as suas obras, eles têm grande poder de convencer que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo de Deus. Veja que no verso 23 também de Atos capítulo 2, Pedro, no seu sermão, traz mais uma característica a respeito de Cristo, que foi exatamente a sua morte. Verso 23, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Veja que a cruz de Cristo ela não foi um acidente. A cruz de Cristo ela faz parte do plano eterno de Deus. Atos capítulo 3, verso 18 diz o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Isso não significa que Jesus estava buscando a morte, ou então que Deus Pai desejou que os homens crucificassem a Cristo, mas que ao fazer a escolha, mas que Cristo ao fazer essa escolha, ele faz essa escolha para redimir os pecadores, e isso tudo tinha um preço. Para Cristo, a cruz não foi uma derrota. Para Cristo, a cruz, ela não foi uma derrota, mas sim ela foi a sua exaltação. Jesus, ele marchou para a cruz como um rei que caminha para a sua coroação. Foi na cruz que Jesus conquistou a redenção para nós. Foi na cruz que Jesus derrotou o inferno. Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu, porque os judeus o entregaram, porque Pilatos o sentenciou, ou porque os soldados ali, cumprindo a ordem, o pregou na cruz. Mas Cristo ele foi crucificado porque Deus o entregou por amor de nós. Cristo se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelo nosso pecado. Em João capítulo 10, verso 18, está descrito o seguinte: estas são palavras ditas pela boca do próprio Jesus: ninguém a tira de mim, se referindo à sua vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Foi na cruz que Deus provou da forma mais eloquente o seu amor por nós e mostrou também da forma mais eloquente o seu repúdio ao pecado.
Na cruz de Cristo, a paz e a justiça se encontraram, conforme está descrito no Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Também aqui no Sermão de Pedro, versículos 24 a 32, mostra exatamente a ressurreição de Cristo. O verso 24 diz o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Do verso 30 ao 32 está descrito assim: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, provendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja que o cristianismo, o cristão, ele não adora um Cristo morto, mas adora o Cristo, o Jesus vitorioso, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que derrotou o pecado, que desfez as obras do diabo, aquele que cumpriu a lei e satisfez a Deus e nos deu a vida eterna através da redenção. O Evangelho, ele não termina em morte. O Evangelho, ele é a palavra de vitória. O Evangelho, ele não fica resumido ao túmulo, mas ele é apresentado de uma forma triunfal, porque ele é triunfal. E é esta a mensagem que deve viver nos nossos corações. Essa é a palavra que deve ser pregada. Essa é a verdade da qual muitos precisam saber, muitos precisam conhecer. Ainda na mensagem de Pedro está a exaltação de Cristo, descrita nos versos 33 ao 35. E lá está descrito o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Veja que ao consumar a sua obra aqui no mundo, Jesus, ele ressuscita em glória e comissiona seus discípulos, comissiona a sua igreja a pregar o Evangelho em todo o mundo e para toda criatura. Depois de voltar aos céus, Jesus entrou na glória, ele foi recebido de uma forma maravilhosa pelos anjos e assentando-se à destra do Pai para governar a igreja, ele continua intercedendo em seu favor, em meu favor, e revestindo a sua igreja, revestindo a cada um de nós com o poder do Espírito Santo. A presença de Cristo na glória, ao lado do Pai, nos faz lembrar que Jesus reina, continua reinando, hoje e eternamente. Ele está no trono do universo. Ele voltará gloriosamente. Ele está no controle de todas as coisas. Também na pregação de Pedro, mostra aí o senhorio de Cristo, versículo 36. Esteja abundantemente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificardes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não há dúvida de que a palavra mostra que Jesus é o Senhor do universo, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja. Diante dele, todo joelho deve dobrar-se, nos céus, na terra e debaixo da terra, pois ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E o Espírito Santo de Deus veio exatamente para exaltar Jesus. O ministério do Espírito Santo é um ministério de exaltação a Jesus. O Espírito, ele não lança luz, ele não fala
e ele também não exalta a si mesmo, mas ele projeta a luz na direção de Jesus para exatamente exaltar a Jesus Cristo. Veja que essa pregação de Pedro, ela foi uma pregação eficaz, porque ela tinha um propósito em atingir o coração daquela multidão. Esse sermão de Pedro foi um sermão penetrante, foi um sermão onde ele toca exatamente num ponto muito delicado. O verso 37 nos fala assim: ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja que é uma pergunta contundente, porque aqui Pedro ele penetra e toca num ponto muito delicado, o ponto onde aquele auditório precisava escutar. Um ponto onde aquele auditório precisava refletir. Pedro disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, eles não eram responsáveis pela morte de Cristo. O apóstolo sentenciou: eles eram responsáveis pela morte de Cristo, porque o apóstolo sentenciou lá no versículo 23: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A nossa pregação também, irmãos, a exemplo da pregação de Pedro, ela deve ser uma pregação direta, como foi aqui, direto ao ponto, do qual os judeus ali que estavam presentes, os judaizantes, até mesmo os cristãos convertidos precisavam escutar, precisavam ser balançados, precisavam chegar ao ponto do arrependimento. E a nossa pregação hoje também ela precisa ser direta. Muito embora nós precisemos por vezes contextualizar, falar algumas outras coisas, mas a nossa pregação ela tem que ser a confrontadora com a realidade. Ela deve ser não só com a realidade que está no nosso entorno, mas com a realidade nossa também, pessoal, de cada um de nós. Que precisamos e necessitamos ter uma profunda convicção dos nossos pecados. E precisamos ardentemente, através dessa convicção, desse sentimento, precisamos nos quebrar. Precisamos de quebrantamento diante de Deus. Hoje, infelizmente, muitas pregações produzem muitas coisas, produzem muitas emoções, mas, infelizmente, também produzem muitas emoções distantes da realidade, da qual precisamos nos emocionar. Hoje há pouca convicção do pecado, infelizmente. Hoje há pouca pregação que nos leva ao arrependimento, que nos sensibiliza ao arrependimento. Será que hoje, devido à nossa incredulidade, devido às coisas que vão acontecendo ao nosso redor, devido a tantas e tantas coisas, os nossos olhos, será que estão enxutos demais? Será que os nossos olhos se tornaram tão enxutos assim? Que os nossos corações estão duros demais? Que estamos insensíveis à palavra de Deus? Estamos insensíveis à necessidade de estarmos próximos a Deus? De nos arrependermos dos nossos pecados? De voltar a Deus de uma forma limpa e clara? Veja que a pregação de Pedro, ela é clara em apresentar essa real condição espiritual do homem diante de Deus. O verso 38 nos fala sobre isso e nos diz:
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que antes de falar sobre perdão, Pedro fala sobre culpa. Antes de falar sobre cura, ele revelou à multidão a sua doença. Ele mostrou qual era a doença daquele povo. Antes de falar sobre redenção, Pedro falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, ele mostrou que eles estavam perdidos e que precisavam e que necessitavam de reconciliação. Antes de pregar o Evangelho, Pedro mostrou que não há salvação sem arrependimento, sem Cristo Jesus. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Pedro ele se dirige a esse grupo que é extremamente religioso, pois eles estavam ali naquela festa, a festa de Pentecostes, mas eles precisavam se arrepender para serem salvos. Não bastava somente participar daquele culto, daquela festa, mas eles precisavam e necessitavam do arrependimento para a salvação. Novamente digo, hoje, infelizmente, a pregação sobre arrependimento, pregação do arrependimento, ele tem desaparecido das nossas igrejas. Precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Porque a palavra, ela é clara. E Pedro nos exorta de uma forma enfática, assim como João Batista falou e como Jesus também falou e os apóstolos falaram. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Hoje, como disse, a pregação diversa, pregação sobre prosperidade, sobre cura, mas e arrependimento? Será que tem chegado nos nossos ouvidos palavras desse tom? Precisamos nos arrepender, principalmente no tempo de hoje. Principalmente nesse tempo que vivemos. Não nos deixemos enganar pelas aparências. E também não nos deixemos enganar pelo nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração não é bom, mas é corrupto. O nosso coração não é neutro, mas o nosso coração ele é sempre inclinado para o mal. Não adianta pregarmos e falarmos alto do nosso púlpito, dizendo que as pessoas estão com imposto, estão com mal olhado, estão com espírito maligno, dizer que as pessoas precisam ser libertas disso. Mas se falarmos somente disso em nossa pregação ela é incompleta. Mesmo que as pessoas estejam realmente possessas, estejam com a necessidade de serem libertas dessas possessões, o seu problema todo não vai ser resolvido, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem de arrependimento, carecem de Cristo Jesus. Veja que a pregação de Pedro, ela tem uma promessa, aliás, duas promessas, uma no passado e outra no futuro, conforme o verso 28 mesmo, 38 mesmo nos mostrou no seu finalzinho, né? Veja lá, recebeis, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então veja aí
que há uma promessa no passado de remissão dos pecados e outra do futuro, né? Que é o dom do Espírito Santo. Depois que somos salvos, então podemos ser cheios do Espírito Santo. Depois que os nossos pecados eles são perdoados, podemos então ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, o povo se volta a Deus de todo o coração, com choro, com jejum, com o coração quebrantado. Depois, o Espírito Santo ele é derramado. É tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, pois Deus quer nos alcançar e Deus quer fazer um grande milagre de renovação interior em cada um de nós. Deus quer fazer um grande milagre nesta nação. Deus quer fazer um grande milagre neste mundo. Mas para que isso aconteça, para que haja uma verdadeira renovação interior em cada um de nós, deve haver quebrantamento, deve haver arrependimento, jejum, choro e um coração arrependido. E essa pregação de Pedro, ela traz um resultado, e um resultado glorioso e vitorioso. Né? É isso o que nos diz o verso 41 do nosso texto. Né? O verso 40 ainda diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja que maravilhoso. A pregação bíblica, a pregação que nos compunge ao arrependimento, traz grandes resultados. A pregação de Pedro, ela não apenas produziu conversões em abundância, mas ela principalmente traz frutos permanentes. Porque essa pregação de Pedro, ela nasceu da graça de Jesus Cristo. Essas pessoas que aqui foram convertidas, nasceram pela graça de Jesus Cristo, mas elas também cresceram por essa mesma graça. Porque ao serem convertidas, ao serem batizadas, elas se integraram na igreja e também perseveraram e permaneceram nesta mesma fé e nesta mesma igreja. Elas criaram raízes. Elas, na convivência com a igreja, elas criaram raízes, criaram forças não próprias, mas forças sustentadas que vieram dos céus. Elas amadureceram, elas fizeram outros discípulos, e essa igreja, ela se tornou uma igreja irresistível. Veja que nós, por vezes, buscamos métodos, buscamos metodologias, estratégias rebuscadas, né? Muitos mimimis, muitos detalhes, mas a palavra de Deus nos mostra que pela simples pregação da palavra, pela convicção da fé no poder do Evangelho, Evangelho transformador de vidas e de pessoas, teve um resultado extraordinário. Não somente de quantidade ou de qualidade, mas de transformação de vida e de vidas devotas e vidas que se apresentaram de uma forma esplêndida ao trabalho da casa do Pai. De que resultado nós precisamos? De que resultado a igreja precisa? Meros resultados numéricos? Resultados espirituais? Podemos dizer que estamos dentro dessas duas casas. Buscamos resultados numéricos também, mas em primeiro lugar,
buscamos resultados espirituais, vidas convertidas, realmente convertidas a Deus. E que todas essas pessoas que se achegaram, que estão presentes nesta igreja e que virão ainda no futuro, preparado por Deus, possam ser pessoas, irmãos e irmãs, prontos para o trabalho, prontos para entregarem a sua vida ao Evangelho, para que haja crescimento, para que haja frutos, para que haja avivamento, para que haja comunhão, para que haja mais vida com Deus dentro da sua casa. A pregação do Evangelho, ela produz esses resultados, porque o Evangelho, meu irmão e minha irmã, creia nisso, é o poder de Deus na vida da igreja e nas nossas vidas. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da cruz. Mas veja bem, também é o Evangelho que nos traz esperança e vida. Creia nisso. Creia no Evangelho. Creia na pregação. Creia em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo nos deu essa promessa de que estaria ao nosso lado, estaria ao lado da igreja, nos ajudando, nos auxiliando, até a consumação do século. Que assim seja na sua vida, que você seja um vaso de bênção para falar do Evangelho de Cristo Jesus, para que outras pessoas, ao conhecer esta maravilha, sejam convencidas pelo Espírito Santo e dos seus pecados, se arrependam e sejam convertidas ao Pai. Que o Senhor os abençoe. Amém.
nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Chegamos ao final deste culto oferecido ao Senhor. Que o Senhor tenha lhe abençoado com esse culto também, que veio dele, passou por nós, o Senhor nos inspirou e chegou até você, em sua casa, em seu lar, e que ele seja replicado por você através da sua palavra, através da mensagem que Deus tem colocado no seu coração para divulgar e falar a respeito do Evangelho para outras pessoas. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, ó Pai, pela tua proteção para com cada um de nós, ó Senhor. Que possamos, Senhor, a tempo e fora de tempo, ó Senhor, sermos vasos de bênçãos, ó Pai, dentro da tua casa e também fora da tua casa, ó Senhor. Que possamos, ó Senhor, olhar, ó Pai amado, para a tua palavra, compreendê-la, Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Pai, e ter essa convicção nos nossos corações, ó Pai amado, de que, ó Senhor, o Evangelho é poderoso, ó Pai, é poderoso para salvar, é poderoso para transformar vidas, para transformar corações, ó Pai amado. E que, ó Senhor, em primeiro lugar, embora também, Senhor, Tu nos dá a inteligência, o discernimento para usarmos de estratégias, ó Pai, para usarmos, ó Pai, de planos, ó Senhor, mas que, em primeiro lugar, olhemos sempre para o Evangelho, a verdade do Evangelho, ó Pai amado, e que, através do Evangelho, ó Senhor, possamos sim, através da Tua inspiração, possamos traçar planos para evangelizarmos, planos de crescimento da Tua igreja, Pai amado, planos para alcançar pessoas através da mensagem do Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesta missão. Pega firmemente nas nossas mãos, para que não possamos desanimar mediante os desafios que temos pela frente, ó Pai, mas que possamos perseverar e que, ó Senhor, as conversões que estão a existir e vir pela frente, ó Pai, sejam conversões verdadeiras, ó Pai, e que haja frutos, ó Pai, no nosso meio, que haja fruto nesta igreja, que possamos, Senhor, mediante a Tua bênção, presenciar esses frutos e vivenciar também, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, esses frutos que serão colhidos nesta igreja. Pois assim, Senhor, é a Tua promessa, Senhor. Pois assim, Senhor, é a Tua palavra, que vai, mas que ela não volta vazia. Ela sempre volta recheada, Senhor, da Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, é que cada vez mais o Teu Evangelho cresça, a Tua igreja seja fortalecida e que possamos, Senhor, mediante a tudo isso, mediante a todas essas dificuldades que temos nesse momento, não desanimar, mas perseverar e também nos utilizarmos de tudo aquilo que Tu dispõe ao nosso alcance, para que o Teu Evangelho, o Teu Reino cresça cada vez mais e mais. Pois é em nome de Jesus que nós assim oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor conceda uma boa semana na sua presença. Deus abençoe a todos vocês. Amém.
Ah